A ideia do meu conteúdo é compartilhar com você atividades que possam melhorar todos os fundamentos do esporte. Quando a gente mostra jogos, principalmente jogos, né, o bobinho, posse de bola, mini jogos, grandes jogos, a gente trabalha muito a parte de domínio, passe, finalização. Só que um fundamento que é muito importante no futsal, que é essa condução e proteção de bola, em muitos jogos ele acaba não sendo tão estimulado. Por isso, na sequência, um exemplo de atividade que pode ser adaptado e criado várias outras que trabalham esse fundamento. Gosto muito dessa atividade de controle e proteção de bola, né? Ela pode ser feita de forma competitiva ou, como fazemos aqui, apenas para estimular aos atletas essa base de proteção com propriocepção. Na primeira variação, os atletas não podem em nenhum momento tirar o pé da bola, então a gente faz aí uma série de 40, 50 segundos com cada perna. Então observa que ele sempre tem o contato do pé com a bola e busca o contato com outro atleta, ombro a ombro, né? Algumas vezes um pouco ali das costas, para estimular aquilo que acontece no jogo. Já, né, na segunda variação, então esse vídeo aqui é duas atividades em uma, né? A gente pede para o atleta faça o quê? Ele controla a bola, em determinado momento ele solta a bola. Então pode ver que ele deixa a bola, ó, e busca o contato com outro atleta. Você pode ver ó, o Kevin que está bem no meio aqui da imagem, ó, deixou a bola e buscou o contato com o Leozinho. Deixou a bola e buscou o contato com o Danilo. Então essa é uma outra variação, porque no jogo acontece as duas situações. Alguns momentos que você tem que fazer o contato com o adversário com a bola embaixo do seu pé, e algumas vezes você tem que deixar ela distante do seu corpo, mas proteger ela do adversário. Então também a gente faz aí para cada perna, né, uma série de 40 a 50 segundos. Então estimula várias situações que acontecem no jogo e no treinamento. Como você sabe, bobinho é uma das variações que a gente mais utiliza em nossos aquecimentos, né? Ou muitas vezes até mesmo na parte principal. Agora eu trago uma opção de atividade quando você tem uma quantidade muito grande de atletas. É muito comum isso em escolinhas, né? Categorias de base, onde você tem muitos atletas e poucos recursos, poucos materiais, poucas bolas nesse caso. Então, como uma sugestão interessante, a gente divide bobinho em dois grupos. Então, os atletas trocando passes são essas bolinhas aí vermelhas, e tem dois atletas no meio, certo? Sempre vai no meio quem erra o passe e o da direita. Mas para não ficar grupos fixos, o que acontece? Eu separo esse quadrado, é um grupo realizando bobinho, e esse outro quadrado é outro grupo realizando bobinho. Só que no meu apito ou no meu comando de voz, troca. Os dois que estão no meio nesse quadrado vêm para esse, e os dois que estão no meio nesse quadrado vão para aquele. Porque com esse dinamismo eu faço com que, o passar de 5, 10 minutos, esses grupos mudem e não fiquem fixos. E acaba que todo mundo brinca e joga com todo mundo. Aqui a gente pode ver um bobinho em dias que nós temos uma quantidade maior de atletas em nossos treinos, em nossas aulas, né? Então vocês podem ver que o elenco está dividido em dois grupos. Então, dois quadrados, né? O bobinho, aquele formato tradicional, com dois atletas no meio. Porém, o profissional, né, o professor, ele tem um apito ou até mesmo um comando de voz, e a hora que ele falar o comando de troca, claro, sempre tem a brincadeira, né? Os atletas que estão no meio de um lado devem trocar com os atletas que estão no meio do outro lado. Então os dois bobinhos, eles mudam, digamos assim, de quadrado. Vamos deixar seguir o vídeo. Ó, falei troca, os dois atletas foram para o outro lado e os outros dois que estavam lá estão chegando aqui para marcar. Então essa é uma variação interessante quando a gente tem uma quantidade maior de atletas e não quer que os grupos fiquem fixos. Mostrei anteriormente uma atividade aí para quem tem muitos atletas e poucos recursos, mas agora em contrapartida eu sugiro uma atividade para quem tem uma quantidade menor de atletas e ótimos recursos. Nesse caso, cinturões de tração. Quando você tiver um cinturão de tração para cada dupla, você pode fazer o que nós fazemos aqui, que é otimizar o aquecimento. Muitas vezes nossos exercícios técnicos, aqueles tradicionais, deslocamento lateral, passe no alto, deslocamento lateral, passe rasteiro, frente, costas, cabeceio, são interessantíssimos e nós utilizamos também. Só que em alguns casos eu posso utilizar
com um atleta com a tração presa na cintura e a tração presa na grade, porque aí eu otimizo o tempo. Eu aqueço, eu melhoro a parte técnica e eu já desenvolvo capacidades físicas como potência e resistência. Exercícios técnicos com trações. Claro que é necessário, né, uma tração aí para cada dupla, né, então uma estrutura um pouco melhor, mas caso você tenha em sua realidade, a gente realiza alguns exercícios técnicos do treinamento, porém com os atletas fazendo com o auxílio das trações. Por quê? Porque assim a gente otimiza o tempo de aquecimento e acaba também tendo um estímulo de resistência e potência com a parte técnica. No primeiro momento se vira um skip, depois o atleta fazendo deslocamento lateral com passe frontal, agora um deslocamento lateral, né, com passe lateral. Então são alguns exemplos, mas nós geralmente em um aquecimento e treinamento a gente realiza de 6 a 8 exercícios nesse formato. Aqui já é um deslocamento lateral com passe com a perna da frente. A ideia é sempre fazer deslocamentos laterais, frente costas, skips e também passe de várias maneiras. Para apresentar a próxima atividade, eu fiz até questão de pegar uma bola aqui no escritório, né, e mostrá-la para vocês para gravar bem. A atividade é a seguinte: cada equipe terá uma bola na mão. Claro, não uma bola de futebol, mas sim uma bola de futsal, mas cada equipe durante toda a atividade deverá ficar com uma bola na mão. E essa bola na mão, ela pode ser baixada e virar a bola do jogo quando a bola do jogo for levantada e pega na mão por outro atleta durante a atividade de posse de bola, como você verá na sequência do vídeo. Posse de bola, porém com cada equipe tendo uma bola na mão, né, uma bola no alto. Observe o decorrer da atividade e as equipes, depois que elas trocam 2 ou 3 passes, elas podem levantar a bola, igual foi feito agora. E aí a outra bola que está na mão, ela acaba indo para o jogo, indo para a atividade, dificultando bastante para a equipe que está marcando. Para não ficar só o atleta jogando a bola para o alto, levantando a bola, então a gente determina que só pode levantar após 3, 4 ou 5 toques na bola. Quem toma 20 passes, não consegue pegar, acaba pagando as flexões como vocês viram. Então observe, ó, a equipe trocando passe, a equipe verde está com a bola. Nessa atividade a gente fez vale 2 toques na bola, né? Em alguns casos a gente faz só de primeira, e aí ela já pode levantar. Não levantou a bola, perdeu a posse de bola. Ó, o branco já usou levantar a bola, trocou 3 passes, levantou de novo. Olha como dificulta para quem está marcando, e vai baixando a outra bola. O branco usando muito bem essa estratégia. Agora errou o passe, mas estava usando muito bem a estratégia de levantar a bola. Então, uma atividade muito dinâmica que exige dos atletas muita tomada de decisão entre levantar, pegar a bola e baixar a outra bola que está no alto. Essa atividade ela leva um tempo maior de acomodação e sugiro que ela seja repetida, né, semanalmente, para que os atletas entendam e se adaptem melhor à execução desse jogo. Quando a gente pensa no futsal e sabemos da parte física se tornar cada vez mais importante, a gente tem que entender quais são as valências, as capacidades físicas mais importantes do nosso esporte. E eu aponto sempre a potência como sendo a principal característica, aquilo que torna um atleta ou uma equipe diferenciada. E para isso eu sugiro que semanalmente a gente realize estímulos para essa capacidade. Quando a gente pensa em potência, existem algumas maneiras. Claro que é um assunto que demanda um tempo muito maior, mas existem algumas maneiras para a gente estimular, como trabalhos de saltos, os trabalhos pliométricos, trabalhos de arranques, trabalhos contra resistência, como as trações, paraquedas ou outros equipamentos. Então, na sequência, eu trago um vídeo para vocês de alguns arranques, onde os atletas precisam imprimir potência através de estímulos e comandos visuais. Podemos realizar também através de comandos sonoros. Claro que aí, como eu disse, vai da criatividade e da variedade de repertório de cada profissional. Em nossos aquecimentos, gostamos de introduzir no final deles alguns estímulos de potência. E agora eu trago alguns exemplos para você. Para que não fique resistência, então sempre entre cada estímulo, a gente pede que os atletas
caminhe lentamente, recupere, intervalo de 15 segundos, 10 a 15 segundos entre cada estímulo. Aqui eu optei por fazer potência combinado com estímulo visual. Vocês estão vendo que eu estou lá atrás, brincando com a bola, e eu falo para os atletas que eles só podem acelerar quando verem a bola. Ó, até um queimou a largada. Ó, viu a bola, aí sim eles aceleram. Teve o estímulo com eles sentado, agora o estímulo com eles deitado. A gente consegue fazer algumas variações para essas saídas, né? O mais importante nesse exercício é o estímulo visual da bola e fazer potência o mais forte possível esse arranque. Dando sequência aos exercícios voltados para a parte preventiva, em outro momento nós já mostramos um circuito proprioceptivo, onde os atletas vão fazendo algumas atividades de desequilíbrio e seguindo, né, até finalizar o circuito. Um outro formato é o formato por estações, onde nós determinamos um número X de estações. Eu gosto, número aí de 4 no máximo 6 estações. E os atletas, ou em duplas ou em trios, cumprem aquelas atividades, séries de repetições propostas na estação, para aí sim trocar para a estação seguinte. Uma ótima estrutura para utilizar no aquecimento dos treinamentos. Sugiro que o circuito todo, com todas as estações, dure em torno aí de 12 a no máximo 16 minutos. Gostamos muito do exercício de propriocepção e equilíbrio. Em outro momento eu compartilhei com vocês um circuito, né? E agora por estações. Então vocês viram a primeira estação ali com o atleta fazendo a entrada no trapézio, agora os atletas com o disco proprioceptivo, aqui o Danilo com 2 trapézios, aqui também o Sinue fazendo o exercício de flexão de quadril, Charuto agora utilizando já 3 trapézios para fazer, né, um salto com a perna, um salto com a outra e uma aterrissagem final, e depois o Pedrinho fazendo 2 saltos seguidos com a mesma perna. Algumas variações que podem ser feitas na parte proprioceptiva. É muito difícil eu apresentar jogos e exercícios sem falar da minha área, sem falar das valências e capacidades físicas fundamentais para o esporte. Então, volta e meia eu dou uma quebrada, né, nos jogos e exercícios da parte de fundamentação técnica e tática para falar um pouco mais da minha área. E nesse caso, a gente vai falar de 2 capacidades importantes. Primeiro, coordenação motora. Claro que quanto mais coordenar nosso atleta, mais rápido ele é e, consequentemente, mais energia ele economiza. E, além disso, um tema que vem sendo estudado e aplicado no esporte com cada vez mais frequência, que são os exercícios de mobilidades articulares. Sugiro, inclusive, né, que esse tema você dedique um tempo maior para quem trabalha na área mais voltada à preparação física, para estudar esse tema, mas aproveitei para dar uma palhinha sobre esse tópico nesse conteúdo. Trago esse vídeo para estimular você em um assunto que gostamos muito, que é a parte de mobilidades articulares. Gostamos desse tema e sabemos a importância deles com relação à prevenção de lesão e também à performance dos atletas. Então, vocês estão vendo algum exercício do atleta aí de joelho, né? Claro, um colchonete para diminuir esse contato do joelho com o solo. E a gente faz alguns comandos, focado no primeiro momento em membros superiores. Vocês viram alguns giros de braço, agora uma parte de coordenação de braço, e pedindo para os atletas estarem sempre com o abdômen contraído. Aqui a gente optou por combinar mobilidade com coordenação. Então, em cada comando, cada vez que eu apito, eu falo para eles fazerem o mais rápido possível a coordenação motora dos braços. Por que isso? Porque coordenando, né, os movimentos, a gente faz com que os atletas, durante a prática esportiva, eles economizem energia e eles tenham uma agilidade e velocidade maior. Então, aqueles exemplos iniciais que começaram com mobilidade já foram passando para a coordenação e agora muito focado na coordenação motora. Então, sempre que eu dou um comando, um apito, o atleta inicia o movimento. Deu apito, inicia o movimento. E aí a gente vai criando, né, novas atividades. Sempre no apito eles têm que parar, de preferência perto de um dos pratinhos. Essas atividades nós também utilizamos geralmente no primeiro momento, ali no pré-aquecimento, com a parte preventiva.
Um dos nossos diferenciais, né, em nosso dia a dia é criar novas atividades. Quem acompanha o nosso trabalho nas redes sociais há mais tempo sabe o quanto a gente se preocupa em não apenas reproduzir ou copiar outras atividades ou fazer sempre as mesmas, mas sim criar novas atividades, principalmente que envolvam a parte lúdica, porque nós podemos utilizar na nossa realidade, mas também pode ser aplicada em qualquer realidade. E se a gente parar para pensar que a maior parte dos profissionais trabalha com escolinhas de formação de atleta, então atividades que tenham ludicidade na sua essência são extremamente interessantes. Na sequência, você verá a atividade que a gente chama de cubo mágico, que é muito divertida e também extremamente competitiva. Vamos chamar essa atividade de cubo mágico no futsal. Observem que nós da comissão técnica posicionamos os pratinhos misturados, porém, para ser justos, misturados sempre da mesma maneira no início. E aí dividimos o elenco em duas equipes. Cada atleta tem que conduzir a bola com velocidade e só pode trocar, no caso, 2 pratinhos de lugar em cada participação, até que eles consigam ir desvendando, digamos assim, o cubo mágico, ou seja, criando linhas iguais com as cores de pratinho. As linhas podem ser criadas tanto na vertical como na horizontal. O objetivo é que a primeira equipe conseguir desvendar o cubo mágico primeiro vence a atividade. Então você pode ver que tá bem equilibrada, né? Nessa aí a gente misturou bastante as cores dos pratinhos. Uma ótima atividade para estimular a velocidade dos atletas com bola. Fazemos ela no aquecimento, por ter muito essa ferramenta lúdica durante o trabalho, e na minha área, eu acabo utilizando ela também como desenvolvimento da parte de velocidade com bola. A atividade vai passando e os atletas vão se envolvendo cada vez mais e até mesmo acelerando o processo com bola. Uma das equipes já está um pouquinho adiantada, né? Ela optou por fazer uma linha inicial primeiro, enquanto a outra está batendo um pouco a cabeça. E é normal, quando o atleta chega próximo, o atleta ter dificuldade para tomar decisão. Então a atividade requer muita tomada de decisão. Agora, reta final, a gente vai acompanhar, até o final para ver qual é a equipe vencedora. Agora a equipe da direita aí muito próximo de vencer, porém a equipe da esquerda terminou primeiro e ganhou essa série da atividade. Geralmente faz algumas séries da mesma atividade. Seguindo aí com a ludicidade, agora uma atividade que eu criei para realizar nas visitas aos projetos sociais que a MAG nos apoia. A MAG nos apoia aí mais de 150 projetos sociais espalhados pelo Brasil e eu fazia visita a alguns desses projetos. Então, para a criançada competir, brincar, como uma ferramenta de aquecimento antes de sair jogando bola, apenas, eu criei essa atividade. Ela pode ser realizada com apenas um pratinho, ou ela pode ser realizada, como você verá no vídeo a seguir, com 3 pratinhos de 3 cores diferentes. Ela é autoexplicativa, você verá os atletas realizando, onde o professor, ele vai comandando, pede para os atletas sempre começarem numa posição de agachamento, para ser justo, para a altura dos braços os atletas estarem a mesma na distância dos objetos, e vai falando partes do corpo, cabeça, ombro, os atletas têm que ir tocando. E quando o professor dá o comando, pratinho, se tiver só um pratinho, ou o comando de cor, se tiver pratinhos de cores diferentes, azul, vermelho, amarelo, e o atleta que pegar primeiro esse objeto, ele ganha aquela atividade. Lembra que um detalhe interessante, que eu gosto muito de sacanear os atletas, sabe? Dar uma trollada neles, Às vezes fazer que vai falar uma cor e falar uma parte do corpo. Por quê? Porque a gente consegue treinar o atleta a ter esse controle da sua tomada de decisão. E se ele reagir errado e ir em direção ao objeto e eu não ter falado o objeto ou a cor, esse atleta já paga uma punição, ou polichinelo, ou agachamento, ou flexão. Então a atividade fica mais interessante por ter mais conceitos envolvidos durante a sua realização. Agora para você, uma atividade lúdica que eu desenvolvi inclusive nos projetos sociais da Magnus, que eu tinha intuito de levar a ludicidade e competitividade para crianças de todas as idades que fazem parte dos nossos projetos sociais. Vou duplicar o vídeo, então nesse primeiro momento eu estou só falando, depois vocês vão ver a atividade acontecendo na prática.
que é uma disputa onde eu vou falando partes do corpo, e aí em determinado momento eu falo uma cor de pratinho, e o atleta que pegar o pratinho é o vencedor da atividade, o outro paga uma punição. Coxa, joelho, cabeça, ombro, peito, costas, azul. Boa, já paga 5, excelente. Balboa bem, Balboa. Não esquece. Pescoço, ombro, peito, barriga, joelho, orelha, branco. Essa próxima atividade ela é um pouco mais complicada para explicar e também para entender. Porque ela tem a ludicidade, mas nós chamamos, na verdade, muitos profissionais da neurociência chamam ela de uma atividade cognitiva. Imagine um círculo de atletas, certo? E a gente determina um lado para seguir a atividade. E aí tem 3 comandos. Se o atleta bate uma palma, é como se eu passasse a vez para o atleta que eu determinei que ia seguir a atividade. Para o lado esquerdo, por exemplo. Então eu bato uma palma. O atleta do lado esquerdo bate uma palma. Então uma palma vai seguindo para o lado que estava determinado iniciar a atividade. Segundo comando, se o atleta bate 2 palmas, muda o lado da atividade. Então imagina que tem eu e um atleta no meu lado. Ela vai começar para o lado esquerdo. Eu bati uma palma. O atleta do meu lado esquerdo, ele vai bater 2. O que ele fez? Ele mudou o lado. Então volta para mim e a atividade vai para o lado direito. E aí eu determino se eu quero bater uma e seguir para o lado direito ou bater 2 e voltar para o lado esquerdo. Falei que era confusa, né? Mas se prestar bastante atenção, a gente consegue entender bem essa atividade. E qual o terceiro comando? Que não precisa ser introduzido no primeiro momento. Sugiro que a primeira vez que você faça essa atividade com seus atletas, utilize só esses 2 comandos. Uma palma para seguir para o lado determinado e 2 para mudar de lado. O atleta que errar, ele paga uma puniçãozinha também. Geralmente exercício físico, abdominal, flexão, polichinelo e por aí vai. E aí, os atletas já pegaram a manha da atividade, ela está rolando super bem. Aí insiram o terceiro comando, que é o seguinte: 3 palmas. 3 palmas para o mesmo lado, só que pula um atleta. Então, 3 palmas, vamos supor que está para o lado esquerdo. Ó. 1, 2, 3. O atleta do meu lado tem que ficar parado e o do lado dele que tem que bater 1, 2 ou 3 palmas de acordo com o comando que ele quiser introduzir na atividade. Sugiro também realizar ela mais vezes, porque na primeira vez, independente do nível, da idade, do gênero, ela é uma atividade mais confusa, mas depois que pega a manha, ela fica uma atividade muito gostosa. Agora ele vai pagar as 30. Sai fora. Danilo. Tá certo? Tá tudo certo. Pra cá.